Fala pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo num formato um pouco diferente, pois eu quero reagir a 5 afirmações de um desigrejado muito conhecido nas plataformas virtuais. Ele participou recentemente daqueles debates que tem um contra tantas pessoas e ele se colocou como um cristão versus 13 religiosos. Então eu quero reagir a cada uma das afirmações dele. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que esse conteúdo te interessa bastante. Eu sou o pastor Thiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Então vamos começar ouvindo como ele se apresenta. Olá pessoal, meu nome é Thiago Lima, estou hoje aqui no debate do TubaCast contra 13 religiosos. Eu já fui católico, já fui protestante, hoje sou um cristão que não participa de nenhuma dessas denominações religiosas, que são na verdade empresas que têm como base o lucro em nome de Deus. Hoje nós vamos ver aqui o verdadeiro evangelho, a verdadeira sã doutrina, batendo de frente com as doutrinas religiosas, que foram as mesmas as quais bateram de frente com o próprio Cristo, mataram o próprio Cristo, e o mesmo sistema religioso que o matou, perseguiu e matou os apóstolos, ainda está vivo. Então nós vamos enfrentar ele de frente agora. Pronto, veja só como é que ele começa. Primeiro ele chama o lugar onde os crentes se reúnem por espontânea vontade de denominações religiosas que são, na verdade, empresas que têm como base o lucro em nome de Deus. E que ele está trazendo o verdadeiro evangelho e a verdadeira doutrina. Segundo, ele vai dizer que as doutrinas que ele vai combater foram as mesmas que mataram Jesus e os apóstolos e que elas continuam vivas até hoje. Veja só, né, o ataque que ele faz àquelas pessoas que irão debater com ele. Já é um absurdo ele fazer essa acusação contra pessoas que supostamente são pessoas de bem, que estão ali para debater ideias e não para persegui-lo, para apedrejá-lo, aprisioná-lo ou colocá-lo numa masmorra. E outra, né? Ele se coloca como o salvador do verdadeiro evangelho e da verdadeira doutrina. Isso é bem típico dos desigrejados. Essa é uma tese que todos os desigrejados defendem. Eles sempre se colocam como os verdadeiros salvadores do verdadeiro evangelho. Mas vamos lá, vamos ver qual foi a primeira afirmação que ele faz nesse vídeo. Minha primeira afirmação é: dízimo nunca foi dinheiro. É uma grande mentira da religião para que eles possam lucrar em nome de Deus. Então veja, dízimo nunca foi dinheiro. Isso é uma mentira da religião para lucrar em nome de Deus. Será mesmo? Uma coisa é fato. Mesmo já havendo moeda de troca antes da lei, não há nenhuma ordenação de Deus que os israelitas dizimassem com dinheiro como moeda de troca. O dízimo vinha realmente da agricultura e era alimento. Mas isso não significa dizer que dar dízimo em dinheiro é errado ou pecado. Nós devemos levar em consideração o nosso contexto histórico e o dinheiro arrecadado, tirando a questão dos charlatões da fé, né? As pessoas responsáveis pela administração do dinheiro em uma igreja local vai fazer com que os mesmos fins que corriam no Antigo Testamento também ocorram hoje. E dizer que o dízimo nunca foi dinheiro é uma mentira da religião para lucrar em nome de Deus é uma generalização e uma desonestidade. É a mesma coisa que dizer que um filho ladrão faz com que toda a família seja ladrona. Isso é um absurdo. Então, essa fala pode se considerar. Vamos escutar a segunda afirmação que ele faz. Templos não são a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas que os religiosos chamam de igreja. E vou mais ainda. O próprio Cristo nunca mandou ninguém construir templo de pedra. Quero ver alguém aqui me provar que isso é uma mentira. Então templos não são a casa de Deus. Deus não habita em templos que religiosos chamam de igreja. Esse é outro erro grosseiro. Por quê? Porque nenhum crente que eu conheço diz que Deus habita em tijolo. Todos sabem que a igreja é um ajuntamento de pessoas e esse ajuntamento está dentro, se estiver dentro de uma casa, se estiver dentro de uma sinagoga ou dentro de um templo, Deus está habitando ali. A não ser que ele entenda que quando esse ajuntamento esteja dentro de um templo, Deus não esteja ali, certo? E isso aí é outro absurdo, é outro comentário sem pé sem cabeça que um desigrejado faz para, de alguma maneira, aliviar a sua dor na consciência de não frequentar uma igreja. Mas vamos ver qual é a terceira afirmação que ele faz. Congregar nos tempos atuais pode fazer com que você negue a Cristo. O próprio Messias nunca criou nenhuma religião e, como eu repito, nunca mandou construir templos de pedra. Então veja só, ele diz agora, na terceira afirmação, que congregar nos templos atuais podem te fazer negar a Cristo. Jesus nunca criou uma religião. E isso chega a ser uma loucura, afirmar uma frase como essa. Por quê? Porque quem danado vai negar a Cristo, querendo se reunir com outras pessoas, justamente para adorar Cristo, assim como faziam os cristãos da igreja primitiva.
O que é que tem a ver Cristo não ter criado uma religião para eu não poder congregar nos dias atuais, senão eu vou negá-lo? Isso é outro absurdo. E outra, se levarmos em consideração que a definição da palavra religião é religar, Cristo veio justamente para reconciliar o ser humano caído em pecado a Deus. Ou seja, ele veio religar pessoas arrependidas ao Senhor. Então, essa frase está errada, pelo menos 2 vezes. Mas vamos para a quarta afirmação desse desigrejado. Minha quarta afirmação é: Jesus é o único pastor. Colocar um outro homem, um padre, um papa, um outro pastor no lugar de Cristo é negá-lo. Jesus é o único pastor. Colocar um homem no lugar dele é negar a Cristo. É um negócio que, assim, a gente não tem nem como acreditar. Ele encontra coerência nesse tipo de frase, né? Nesse tipo de afirmação. Porque, assim, Jesus é o supremo pastor, mas ele estabeleceu outros para serem pastores. É só a gente olhar alguns textos na palavra de Deus. Vamos olhar Jeremias capítulo 3, versículo 15, o que diz. Acompanhe aí na tela. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, dar-vos-ei pastores. Está no plural, não está no singular. Pastores. Pastores para quê? Para pastorear o rebanho do Senhor com sabedoria e com conhecimento. Mas não é apenas isso. Pedro também é chamado para pastorear lá em João capítulo 21, versículo 16. E lá em Atos capítulo 20, versículo 28 a 30, nós vamos ver que existiam homens que pastoreavam em Éfeso, conforme você pode acompanhar aí do lado, na leitura. Então, aqui é outro erro grosseiro que não se sustenta exegeticamente, sem mencionar o fato de que a palavra pastor é a tradução do termo grego poimen. Essa palavra poimen aparece tanto ligada a Jesus, como também ligada ao apóstolo Pedro, como também ligada a alguns homens específicos ali de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, que estavam pastoreando também as igrejas locais daquela região. Então, aqui está um outro absurdo, dizer que Cristo não estabeleceu ou não chamou outros homens para serem pastores de pessoas a qual ele confia o seu rebanho. E vamos ver qual é a quinta afirmação que este desigrejado faz. Minha quinta afirmação é: ofertas são para pessoas pobres de acordo com as Escrituras. Sustentar os templos de pedra usando a Bíblia é uma mentira e pode fazer você perder a salvação. Olha aí. Ofertas são para os pobres, né? Sustentar um templo de pedra pode te fazer perder a salvação. Eu fico me perguntando assim, como é que pessoas conseguem dar ouvidos a esse tipo de comentário? Ofertas é para ajudar os pobres, correto. Mas também é para sustentar obreiros, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, você vai ver aí, onde Paulo diz que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. E na realidade, os desigrejados não querem compromisso com nada que envolva dinheiro, responsabilidade, liderança e irmandade. Ou seja, eles não querem seguir Jesus nos termos que Jesus estabeleceu e ficam criando esses espantalhos teológicos para aliviar a própria consciência. Mas no final, essas pessoas são frustradas e tristes porque a verdadeira igreja não as aceita como cristãos genuínos. Nossa oração é que Deus alcance, né, o Tiago Lima e tantos outros desigrejados que de alguma maneira se frustrou com a igreja e não a frequenta mais, foi ferida ou feriu e não reconhece isso, mas a nossa oração é que Deus tenha misericórdia dos desigrejados e possam reuni-los novamente. Agora sim, a gente acreditar nesse tipo de afirmação que o Tiago Lima fez aqui nesse debate com outros cristãos, assim, não é nem pra gente ponderar sobre isso, porque os erros, eles são grosseiros nessas afirmações. E geralmente essas afirmações, elas nascem de textos isolados e não de uma boa exegese bíblica, certo? Então, se esse conteúdo te abençoou, não esqueça de se inscrever neste canal e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Fica aqui meu pedido a você, que você não deixe de se inscrever neste canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.